Então, dando continuidade, o sintotérmico, como eu já falei, você só faz a combinação dos 3 métodos que a gente viu, tabelinha, muco cervical e temperatura basal, e observa as mudanças do corpo da mulher que indica o período fértil, que na verdade são os sintomas da TPM. O coito interrompido é outro método, né, um método comportamental, que ele consiste em o homem retirar o pênis da vagina um pouco antes da ejaculação. Esse método, gente, é muito falho, mas infelizmente ele é muito utilizado, principalmente por adolescentes, tá? Não é por falta de conhecimento que a gente sabe que, em relação aos métodos, ele é amplamente divulgado. Então, mas infelizmente é o que é mais utilizado pelos adolescentes. Há uma taxa de falha muito grande, porque algumas vezes o homem não consegue retirar o pênis da vagina antes de ejacular. E outras vezes ele até consegue, só que o homem, quando ele está excitado, ele elimina um muco. Esse muco ele é um muco transparente, meio viscoso, que ele é produzido na glândula bulbo-uretral do homem. Esse líquido, ele não tem muita utilidade, até hoje não se sabe a utilidade para que ele tenha, a não ser para ajudar na lubrificação da vagina da mulher. Mas o que é que acontece? Se tiver restos de espermatozoide no canal da uretra do homem, quando ele por acaso ele fica excitado, esse líquido sai e leva os espermatozoides que estavam na uretra para a vagina da mulher. É difícil engravidar desse jeito? De certa forma. Mas para quem não quer engravidar ou não pode engravidar, é melhor não arriscar. Então, o coito interrompido, ele não é um método que é muito utilizado, mas ele não é eficaz. Outras coisas que podem acontecer em relação ao coito interrompido é que alguns estudos eles demonstram que o coito interrompido ele pode causar problemas sexuais no homem, como ejaculação precoce, né? Então, os homens que praticam muito coito interrompido aumenta as chances dele ter problemas em relação à ejaculação precoce. Além do mais, interrompe a relação sexual, porque quando o homem chega no clímax, que é no orgasmo, ele tem que interromper a relação sexual, porque tem que ejacular fora. Então, existe esse método, mas ele não é tão eficaz também. E existe a relação sexual sem penetração. Esse tipo de relação sexual é onde o casal ele pode ter vários tipos de relações, desde que não haja nenhum contato, nenhuma penetração, nem vaginal, nem anal e nem oral. Esse tipo de método, além de você evitar a gravidez, você também evita doenças sexualmente transmissíveis. Por quê, gente? Porque se você não tem nenhum tipo de. Assim, evita um pouco, né? Porque depende da situação que ocorre essa relação. Quando você tem penetração anal ou oral, né? Faz sexo oral ou anal, você está se expondo a todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis. É muito comum você encontrar doenças sexualmente transmissíveis na região oral, justamente por causa do sexo oral. Então, esse tipo de relação você não tem nenhum tipo de penetração, nem vaginal, nem anal e nem oral. Lembrando que o que evita a gravidez é o vaginal, né? Mas, de certa forma, utilizando todos, vocês não está evitando doenças sexualmente transmissíveis. O casal ele pode fazer carícias, utilizar a imaginação, inclusive a masturbação, só que não pode haver nenhum tipo de penetração. E por último, em relação aos métodos naturais ou comportamentais, a gente tem o método de LAM. LAM porque o L vem de lactação e o AM vem de amenorreia, tá? O que é lactação? É o período que a mulher está amamentando o seu filho, né? A lactação. E o que é amenorreia? O A, lembra do prefixo A, significa ausência. Menorreia se refere à menstruação. Então, a amenorreia
é quando a mulher não menstrua, não está menstruando. Esse método de Lahm, ele é bem complexo, porque nem todas as mulheres eles têm essa capacidade de utilizar esse método. Por quê? Porque para utilizar esse método, você precisa, a mulher ela precisa se encaixar nesses 3 requisitos. Se ela não tiver como se encaixar nesses 3 requisitos, ela não pode utilizar o método de Lahm. E quais são os requisitos? Ela tem que estar com amenorreia, ou seja, ela não pode ter menstruado após o parto. E aí, o que é que a gente tem que saber? A mulher, após o parto, pode ter sido parto normal, parto cesáreo, ela tem um sangramento. Esse sangramento não é menstruação. Qual é a diferença daquele sangramento que a mulher tem após o parto e a menstruação? É o seguinte, a menstruação, ela se refere a uma fase do ciclo menstrual, que a mulher tem oscilações de hormônios que fazem com que ela ovule e ela tenha a capacidade de engravidar. Quando a mulher ela pare, tanto faz ser parto normal ou cesariano, ela tem um sangramento que não está relacionado à questão hormonal, ela está relacionada ao parto. E o nome desse sangramento a gente chama de lóquios. A gente vai ver quando a gente for ver o assunto sobre parto e puerpério, tá bom? Então, aquele sangramento que a mulher tem logo após o parto não é menstruação, é lóquios. Então, a gente não considera ele como menstruação. A mulher que teve neném, que pariu, ela passa uma fase sem menstruar. Então, para utilizar esse método, ela não pode ter descido a menstruação. Ela precisa estar com aleitamento exclusivo. O que é o aleitamento exclusivo? Vocês vão ver na disciplina de pediatria os tipos de aleitamento, mas o aleitamento exclusivo é aquele que você só alimenta a criança de leite materno, você não dá nenhum outro tipo de líquido. E sobre livre demanda. O que é a livre demanda? Sempre que a criança quiser. Cada criança ela tem um comportamento. Tem crianças que querem amamentar a cada 5 minutos, outra a cada meia hora, outras é de 2 em 2 horas, então vai depender. E amamentar sobre livre demanda é você amamentar a criança sempre que ela quiser. E a criança ter menos de 6 meses. Então, todas as mulheres que querem utilizar esse método de Lahm, ela precisa, não pode ter descido a menstruação, tem que estar com aleitamento exclusivo e a criança tem que ter menos de 6 meses. Por que que esse método funciona? Inclusive, ele tem até uma eficácia muito grande, podendo chegar até 99,5%. Porque a mulher, lembra quando a gente falou sobre os hormônios, que a mulher, para ela poder ovular, ela precisa estar com os hormônios tudo funcionando. A mulher que está Michele, amamentando. Oi. Oi, pode falar. Adeline, deixa eu te perguntar. A menstruação ela pode vir antes dos 6 meses? Pode. Quando é que acontece isso? Quando a mulher não amamenta direito, tá? Ela não tá com amamentação exclusiva. Na verdade, gente, pode acontecer, até mesmo nas mulheres que estão com aleitamento exclusivo, essa menstruação ainda mesmo descer, tá? O que acontece? Ela tem esses lóquios, ela vai parir, ela tem os lóquios. Esses lóquios também vai depender de mulher para mulher, mas eles podem durar de 15 a 20 dias esses lóquios, tá? Aí acaba. Se a mulher ela continuar amamentando exclusivo, a menstruação ela não vai descer logo, vai demorar um tempo para ela descer. E aí vai depender, né, de cada um. Normalmente, o que se espera que a mulher que está amamentando exclusivo, essa menstruação ela não desça logo, tá? Pode acontecer de descer? Pode acontecer, tá? Se acontecer, esse método não funciona. O que é esse método? Em que ele se baseia? Tentem lembrar da aula, eu sei que faz muito tempo, mas tentem lembrar daquela aula que eu dei sobre os hormônios. Para a mulher poder ovular, ela precisa do FSH e do LH, que é liberado pela hipófise, que é uma glândula que tem na cabeça, tá?
Então, o FSH e o LH, ele é liberado para amadurecer o óvulo e depois a mulher ovular. A mulher que está amamentando, essa amamentação, ela também mexe com a hipófise, que é a mesma glândula que produz esses dois hormônios que faz a mulher ovular. E quando a mulher está amamentando, ela vai produzir dois hormônios, que é a prolactina e a ocitocina. E esses dois hormônios também são produzidos pela hipófise. E aí o que é que vai acontecer? Esses hormônios da amamentação vai impedir que a mulher produza o FSH e o LH. Então, a mulher que está amamentando, ela não produz o FSH e o LH. Com isso, ela não ovula. Porque para ela ovular, precisa amadurecer os óvulos. E só amadurece os óvulos se por acaso ela produzir esses dois hormônios, FSH e o LH. Então, é por isso que a mulher, quando está numa amamentação exclusiva, ela é muito difícil ela menstruar, tá certo? E por que que a criança tem que ter menos de 6 meses? Vamos supor que uma mulher que está amamentando, a menstruação dela não desceu, mas a criança já tem 7 meses. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Tem mulheres que pode chegar até 1 ano sem menstruar depois do parto, tá? Só que não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque a criança com 6 meses, ela não tem mais aleitamento exclusivo. Com 6 meses, a criança tem que ser introduzidos outros alimentos. E tem que ser introduzido. Mesmo que você tenha leite suficiente, mesmo que a criança só queira mamar, mas você tem que introduzir outros alimentos. Não é porque o leite ficou fraco, mas é porque a criança aumentou as necessidades. Então, a gente tem que introduzir outros tipos de alimento. Vocês vão ver essa questão da alimentação infantil quando vocês forem ver a disciplina de pediatria. Então, é por isso que só pode ser feito com até 6 meses. O outro tipo de método é o método de barreira. Esse método de barreira, ele vai, como o próprio nome, ele vai criar uma barreira, né? Uma parede impedindo que os espermatozoides cheguem até o útero e até as trompas, que é o local onde fica o óvulo esperando ser fecundado. Então, ele vai construir essa barreira. Nós temos a camisinha, que também é chamada de condom, viu? A camisinha existe a masculina e a feminina, vamos falar de cada uma delas, o diafragma e o espermicida. A camisinha, a masculina e a feminina, que também é chamada de condom, lembre desse nome, que também às vezes pode ser cobrado. Ela tem formato parecido com a região íntima, né, do homem, né, para acoplar a região íntima do homem e da mulher a da mulher. Vamos entender cada uma. A camisinha masculina, ela é bem utilizada, você encontra ela gratuitamente no CTA, nos postos de saúde, distribuída gratuitamente. Nas farmácias tem de todos os estilos que vocês imaginarem, sex shop também você encontra, que aumenta a duração da relação, que é mais fina, que tem sabor, que é isso, que é aquilo. Mas o importante é os cuidados que você tem que ter ao utilizar a camisinha, tá? Primeiro tem que ser colocada de forma correta. A camisinha ela deve ser colocada quando o homem está com o pênis ereto. Não pode abrir a embalagem com os dentes, porque quando você abre a embalagem com os dentes, corre o risco de você perfurar a embalagem e aí ela perde o seu efeito de proteção, tá? Não é adequado que o homem guarde em carteira, apesar que muitos guardam em carteira, mas é porque, como é látex, né, é um material emborrachado, e aí na carteira ele fica pressionando, ele pode se danificar. Ficar atenta à validade, ficar atento se tem autorização do Inmetro, se foi testada pelo Inmetro, tá? Tudo isso tem que ser verificado. Inclusive, gente, existem tamanhos diferentes de camisinha. Apesar que a maioria não olha isso, compra essas que normalmente você compra sem nem olhar, ela é tamanho médio. Mas existem camisinhas menores e maiores, tá? Normalmente a gente encontra mais isso em sex shop.
Por que isso? Porque existem homens com pênis muito pequeno que colocar uma camisinha nesse do tamanho padrão vai sair. E é por isso que acontece muitas vezes durante a relação sexual a camisinha sair. E aí ela perde completamente a proteção. Ou porque colocou errado, ou porque o tamanho da camisinha está errada para o tamanho do pênis, tá? Então, coloca como o homem estiver ereto. Você vai pinçar a parte de cima do bicozinho da camisinha. Por quê? Para não criar ar. Então, vai pressionar aqui e vai levar até a base do pênis, tá certo? Normalmente, as camisinhas, elas já vêm lubrificadas, mas se, por exemplo, a mulher tiver problema de lubrificação, também pode colocar lubrificante sem problema nenhum, tá? E após a relação sexual, retirar a camisinha, de preferência com o pênis ainda ereto, e descartar, jogar no lixo. Só é utilizada uma vez, ela não é reutilizada. A camisinha feminina, gente, que eu até já tinha mostrado para vocês, ela tem, na verdade, em cada país você vai encontrar diferentes tipos, porque existem vários tipos de camisinha feminina. No Brasil, tem esses dois tipos, você encontra. A camisinha feminina, ela foi distribuída pelo SUS desde 2000, né? Então, ela começou a ser distribuída, só que não houve uma adesão muito grande em relação a essa camisinha. Ela é extremamente desconfortável, ela é ruim de se utilizar, então não houve uma boa adesão. Hoje em dia, você só encontra, mais ou menos utilizando isso, profissionais do sexo, né? Porque muitos homens se recusam a utilizar a camisinha e elas utilizam a dela. Mas é muito difícil você encontrar alguém que não seja profissional do sexo que diz que utiliza a camisinha feminina como método contraceptivo. Existem esses dois tipos, tá? Esse primeiro tipo aqui que vocês estão vendo, esse aqui foi o primeiro a ser distribuído. Você não encontra nem para comprar, viu, gente? Por quê? Porque a indústria farmacêutica não vai investir em algo que não tem lucro, que não tenha muita adesão. Por isso que você não vai nem encontrar para comprar. Eles não vão produzir isso porque não vai dar lucro. Então, essa daqui foi a primeira a ser disponibilizada para as mulheres, tá? Ela é produzida por um material que era antialérgico, era muito... Essa daqui, essa primeira, ela poderia ser colocada até 8 horas antes da relação sexual. Então, a mulher podia colocar e ficar com ela até 8 horas, tá? O que aconteceu? Foi trocado em 2018 por essa outra. Por quê? Essa daqui, as mulheres reclamavam, porque assim, ela vem esse anel de fora, que fica na parte de fora, como está aqui na imagem, tá? É colocada com auxílio do dedo e essa região toda fica para fora. Aqui dentro tem um anelzinho, tá? Esse anel, ele tem que ficar no fundo do útero, como tá aqui, ó. Aqui com o dedo, você vai introduzindo até chegar aqui no fundo, que é o útero, ó. Isso aqui é o útero. E esse anel, ele tem que chegar até aqui, o fundo do útero. E ele fica aqui. Nesse modelo, ela ficava saindo, tá? Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a produzir começaram a distribuir esse outro tipo de camisinha feminina, que a borda ela é um pouco diferente, o material dela é mais duro, tá? Inclusive, não é antialérgico, então, nesse modelo aqui, você não pode utilizar muitas horas antes, tá? Ele é feita de látex e pode causar alergia, porque tem muitas pessoas que têm alergia, então ele não é indicado você utilizar muitas horas antes. E ele vem com essa esponja dentro. Essa esponja tem a finalidade justamente de fixar melhor aqui no fundo do útero e não sair, porque ela vai criar tipo um vácuo. Né? Então, existem esses dois modelos. E aqui é a forma de colocar a camisinha, né? Se for a do anel, você dobra o anel e com auxílio do dedo você vai colocando. E ela fica com toda essa região aqui para fora. Ela fica querendo sair, ela é feia, desconfortável. E a mulher, durante a relação sexual, ela tem que auxiliar
a introdução do pênis. Segura essa região de fora da camisinha e introduz o pênis. A da esponjinha é do mesmo jeito, só que em vez de introduzir o anel, introduz a esponjinha. Aqui, gente, é só uma curiosidade de quando foi que foi criada a camisinha. Então, até a final da Guerra da Sucessão Espanhola, líderes das primeiras nações europeias reuniram-se na cidade de Utrecht em 1713 a 1714. Tal evento chamou para o local toda a sorte de donzelas, ou seja, muitas mulheres da vida iam para lá, e para proporcionar diversão aos congressistas, aquele povo lá, os homens de lá, né, que tinham dinheiro. Mas essas mulheres traziam também muitas doenças que já eram conhecidas pela ciência europeia, chamada de doenças venéreas, né? Esse nome, doenças venéreas, que hoje a gente chama de IST, que é infecções sexualmente transmissíveis. Por que eles chamavam de doenças venéreas? Venéreas vem de Vênus, a deusa da beleza. E aí associaram a isso. E aí eles criaram um artefato utilizando vísceras de animais. Eles utilizavam principalmente de carneiro, viu, gente? O que é que eles faziam? Isso aqui é o intestino. O seco, o que é o seco, gente? É o intestino grosso. Não tem, quando vocês virem a anatomia, o intestino grosso ele é dividido em colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Cada pedaço daquilo ali a gente chama de tem um seco. Então, eles pegavam intestino, tripa, que tem aquelas tripas de fazer linguiça, pronto, é aquilo ali. E produziam as camisinhas. Também utilizava a bexiga dos animais, principalmente de carneiro. Então, as primeiras camisinhas eram feitas dessa forma. O outro método de barreira é o diafragma. Esse diafragma, ele, apesar que ele, assim, você vai ler nos manuais do Ministério da Saúde, eles dizem que o Ministério da Saúde distribui gratuitamente o diafragma. Mas eu, pessoalmente, eu nunca vi distribuindo. Para falar a verdade, eu só vi uma única vez um diafragma, que foi uma aluna que me trouxe durante uma apresentação de uns trabalhos. Esse diafragma, gente, ele é um cone flexível, ele é de borracha ou de silicone, ele tem uma borda em forma de anel, então ele parece uma tigelinha mesmo, né? Então tem a borda aqui e ele essa região aqui de silicone, e o objetivo dele é cobrir o útero. Então aqui tá a região da vagina, ele seria essa regiãozinha amarela, viu? Cobrindo todo o colo do útero. Ele vai impedir a entrada dos espermatozoides dentro do útero. Ele tem diversos tamanhos. Então, para a mulher utilizar o diafragma, ela tem que ir numa ginecologista. A ginecologista vai medir o tamanho do colo do útero dela, porque cada mulher tem um tamanho de colo diferente. Então, a médica vai medir o seu colo e aí ela vai dizer qual é o tamanho do seu diafragma. E você vai comprar exatamente o tamanho que ela disse, tá? Esse diafragma, ele é reciclável, então você pode utilizar ele várias e várias vezes. Você só precisa, após a relação sexual, higienizar ele de forma correta e guardar num estojo que ele já vem, tá? Então, ele não é para ser jogado fora como é a camisinha. Eu não falei da camisinha feminina, mas a camisinha feminina também ela é descartável. Ela só é utilizada uma única vez. Esse diafragma pode ser utilizado espermicida, que é o próximo método que a gente vai ver, que é de barreira. Espermicida, gente, como o próprio nome já está dizendo, ele é tipo uma pomada que mata os espermatozoides. Então, você pode colocar espermicida aqui no diafragma e colocar. Com isso, você vai aumentar o poder desse diafragma. Ele pode ser colocado de 15 a 30 minutos antes da relação sexual e só retirar de 6 a 8 horas após a relação sexual. Por que isso, gente? Eu não falei, só voltando. A camisinha masculina, você tira, para ser retirada logo após a relação sexual com o pênis ainda ereto. A camisinha feminina, você também pode retirar ela assim que acabou a relação sexual, tá certo? Não precisa ficar com ela
para dar tempo dos espermatozoides morrerem. Mas no diafragma, não. No diafragma, como ele não tem uma certa proteção, como a camisinha, que a camisinha ela retém todo o esperma do homem. No diafragma ele não retém, ele só fica tampa aqui o colo do útero para o espermatozoide não passar. Então, quando a mulher tem relação sexual utilizando o diafragma, ela tem que esperar de 6 a 8 horas após essa relação sexual, que é o tempo necessário para os espermatozoides que ficaram aqui na vagina morrerem. Os espermatozoides são células e elas têm um tempo de sobrevivência dependendo do meio onde eles estão. Por exemplo, o espermatozoide lá dentro do útero, aqui dentro do útero, aqui nas trompas, ele pode durar até 72 horas, até 3 dias. Vai depender da qualidade desses espermatozoides. Então, aqui dentro do útero, aqui nas trompas, até 72 horas. Mas aqui na vagina, no máximo 8 horas. Por quê? Porque a vagina é um meio ácido. É um meio muito insalubre para esses espermatozoides. Então, a maioria morre. A maioria não, todos morrem após 8 horas. Então, quando se utiliza o diafragma, tem que esperar esse tempo para retirar ele, que é o tempo necessário para eles morrerem. Depois disso, você retira o Michele, diafragma. Oi. a mulher fazendo recente uso desse diafragma e do espermicida, ela pode ter algum efeito colateral? Só se ela tiver alergia a algum material do diafragma, um material mesmo, que é de silicone, né? Se ela não tiver alergia, não tem problema nenhum. E se ela tiver alguma alergia ao espermicida, alguma substância do espermicida. Mas se ela não tiver alergia nenhuma, ela não vai ter contraindicação nenhuma, tá? Mesmo ela usando por muito tempo, Mesmo ela fazendo usando isso. por muito tempo. O espermicida, assim, a gente pode até pensar, porque é uma pomada, ele vai matar os espermatozoides. O espermicida, inclusive, a gente não pode afirmar, mas tem alguns estudos que diz que a mulher que utiliza o espermicida, ela diminui até a chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis, porque diz que o espermicida ele cria uma proteção para a região íntima da mulher, tanto na vagina como no colo do útero. E não tem, ele não causa nenhum dano reprodutivo nem físico em relação à mulher. Ele já é formulado para não criar problema nenhum. Depois que retira o diafragma, ele deve ser lavado com água e sabão, seca ele direitinho e guarda ele dentro do estojo dele. Como é que a mulher coloca? Como é que a mulher coloca? É o seguinte, tá aqui o espermicida, ou o diafragma, né? Ele parece um copinho mesmo. Você vai colocar o espermicida, ele parece uma pomada. Vai colocar ele. Ai, meu Deus, peraí. Vai colocar ele tanto nas bordas do espermicida como dentro. Vai fechar ele, como tá aqui na imagem, e vai introduzir ele dentro da vagina com auxílio do dedo, até ele chegar aqui no útero. Aqui é o útero, tá bom? Como tá aqui, ó. Ele vai ser introduzido, o diafragma é esse negócio, esse copinho amarelozinho. E o útero é esse vermelho. E a vagina é esse aqui. Então, vai colocar e ele vai ter que ficar acoplado aqui no colo do útero, tá? Depois que teve a relação sexual, depois de 8 horas, você vai retirar. Como é que você retira? Com o dedo também. Você vai introduzir o dedo, vai pegar essa borda aqui do diafragma e vai puxar ele. É assim. Até tem algumas. Oi, gente, que acho que a internet minha caiu. Só um minuto. Pronto, é porque a internet minha deu uma caída aqui. Mas a aula também já está próxima de acabar, viu? Já está quase dando uns 40 minutos. Sim, então esse diafragma ele é colocado dessa forma.
E aí, após a retirada, lava e coloca dentro do estojo. O espermicida, né? Ele parece uma pomada. Existem várias formulações. Eles podem vir em formas de óvulos, eles podem vir em forma de gel, e normalmente vem em pomadas. É uma substância química, né? Como eu já disse, em forma de gel, de creme, de óvulo, que ele é colocado na vagina e ele vai impedir que os espermatozoides cheguem até o útero. Como é que ele impede? Ele impede porque ele mata os espermatozoides. E os que ele não mata, eles deixam fracos. E os espermatozoides, para eles chegar até as trompas, eles têm que estar muito fortes, porque eles precisam nadar grandes distâncias para chegar lá. Eu vi uma reportagem falando sobre em relação à reprodução, e eles disseram que a distância que o espermatozoide tem que percorrer desde a uretra do homem até chegar no óvulo da mulher que está lá nas trompas é uma distância para a gente, como se a gente tivesse que ir de Rio de Janeiro a São Paulo. Então, é bem grande essa distância. É por isso que o homem, quando ejacula, tem uma certa força na hora da ejaculação para auxiliar essa corrida desses espermatozoides. Quando eles chegam, os espermatozoides chegam dentro do útero, o útero ele tem muito líquido para auxiliar ainda mais essa corrida desses espermatozoides. E é por isso que eles precisam ter cauda. Os espermatozoides têm cauda para auxiliar justamente eles a nadarem para chegar até o óvulo. Por exemplo, um homem que faz um espermograma, que é o exame para saber como é que tá os espermatozoides dele. E, por exemplo, os espermatozoides têm problemas com relação à cauda, ele pode ser considerado infértil por causa disso, tá? Então, o espermicida, ele é mais eficaz quando utilizado junto com o diafragma. Ele deve ser colocado 15 minutos antes da relação sexual para poder realmente dar o efeito. E depois que você coloca ele só dura 1 hora. O efeito dele só dura 1 hora. Então, vamos supor que foi ter a relação sexual. Aliás, antes da relação sexual, você colocou e demorou mais de 1 hora para começar a relação sexual, não vai ter o efeito. É colocado como se você colocasse um creme vaginal, né, para tratamento, é colocado com um aplicador e introduzir o mais profundamente possível na vagina. Aqui, se por acaso passou da hora de duração, você pode reaplicar, sem problema nenhum. Gente, nossa aula